Olá a todos, meu nome é Luiz Celso, eu sou professor de Ciência de Dados na UTF-PR de Curitiba. Esse vídeo faz parte do nosso curso de Ciência de Dados e nesse vídeo a gente vai conversar sobre análise de regressão, que é um assunto muito rico e muito importante. Por exemplo, a maioria dos remédios que a gente toma, a maioria dos procedimentos médicos que a gente adota, a maioria das estratégias econômicas, todas elas, ou grande parte delas, são baseadas em análise de regressão. Então, para entender o tanto que um medicamento influencia no aumento ou na diminuição da pressão de uma pessoa, a gente usa modelos de regressão para entender o tanto que ter mais investimento em determinado setor influencia na melhoria da economia, a gente usa modelos de regressão. Então, são coisas extremamente importantes que influenciam o nosso dia a dia e que é muito importante que a gente entenda o poder da regressão linear e das regressões em geral, e entenda também as limitações, né? Então a gente vai começar a conversar sobre isso nesse vídeo. Bom, a análise de regressão, né, eu vou explicar num contexto mais geral do que o que se costuma tratar. Em geral, já entra direto, os professores entram direto em regressão linear, mas assim, regressão, análise de regressão em geral é um modelo estatístico usado para estimar o relacionamento entre variáveis. Então, você tem uma variável de interesse, por exemplo, o peso de pessoas, o peso de alunos, e você quer ver como que outras variáveis poderiam influenciar, ou como elas estão associadas. Né? Cuidado com a palavra influência ou a palavra causa, porque não necessariamente a gente está inferindo causa. Né? Mas a gente quer ver o relacionamento entre as variáveis. Então, por exemplo, como seria o relacionamento entre a altura da pessoa e o peso? Bom, obviamente tem uma influência, né? Em geral, pessoas mais altas têm um peso maior. Uh, E a gente pode também usar a regressão para fazer uma coisa que a gente está mais acostumado na computação, que é fazer previsão de valores. Né? Então, por exemplo, a gente quer prever qual seria mais ou menos o peso esperado para uma pessoa de 2 metros, sendo que a gente tem dados com pesos de pessoas de outras alturas. Então, a gente pode usar também a regressão para prever valores. Em geral, na computação, a ênfase maior é nessa previsão, né? Prever valores futuros, prever a quantidade de vendas de produtos em um determinado mês, determinada estação. Esse tipo de coisa a gente tende a focar mais na computação. Mas, na verdade, grande parte do uso, eu diria, talvez 90% dos modelos de regressão que são criados diariamente são mais para você entender a associação entre as variáveis, para entender melhor o mundo. Né? E obviamente a parte da previsão também é importante, né? Mas na verdade o grosso do uso da análise de regressão é para entender o mundo, entender a associação entre variáveis. Então vamos aqui a gente tentar entender o que eu estou querendo dizer com isso de associação entre variáveis. Né? Então a gente quer ver essa associação entre a altura de um aluno, de um adolescente, e o seu peso. Obviamente essas coisas têm uma relação, né? E a gente vê essa relação aqui nessa figura. Né? A gente vê que tem uma determinada tendência. Né? Pessoas mais altas tendem a ter um peso maior. Né? A gente vê isso, né? Mais alto, maior o peso. Agora, se a gente olhar uma outra variável, por exemplo, o código do aluno, né? O RA do aluno, será que isso tem uma associação? Será que a gente consegue ver uma associação entre RA e peso? Bom, pela figura dá para ver que não tem essa associação, né? A gente vê os dados todos espalhados aqui e não dá para dizer que quem tem um RA maior tende a ter um peso maior ou ter um peso menor. Então, o RA não influencia ou não existe associação entre essas duas variáveis. Mas assim, só como um exercício para vocês pensarem, né? A gente conseguiria pensar num cenário onde de repente poderia existir essa associação? É uma coisa interessante de pensar. A resposta é sim, obviamente. Mas vocês têm que pensar qual cenário que haveria essa influência. A influência, obviamente, não é direta, né? Claro que não. Mas existe um cenário onde a gente poderia ver essa associação. Então a gente detectou que, por exemplo, existe essa associação, existe um relacionamento entre altura e peso. Mas como que a gente quantifica isso? Né? Isso é uma das tarefas da análise de regressão. A gente quer quantificar.
E aí, para quantificar, né, nesse caso, onde parece haver um relacionamento linear entre as duas variáveis, a gente vai usar uma regressão linear. Para usar uma regressão linear, a gente vai tentar encontrar uma reta que represente bem a associação entre as nossas duas variáveis. Por exemplo, aqui na figura a gente tem três retas. Qual dessas retas representa melhor essa associação? Será que é a vermelha, a azul ou a verde? Para descobrir qual a melhor reta, uma coisa que a gente tem que se basear é ver qual reta que está errando menos, né, na hora de estimar os valores, porque a reta vai ser o nosso modelo, vai ser como que a gente vai estimar os valores. E quando a gente tem um valor que a gente observou que está muito distante da reta, isso daqui é um erro do modelo. Então a gente tem que minimizar esse erro. O erro, frequentemente, em análise de regressão, a gente chama de resíduo, né, que é o que sobrou. A gente previu grande parte daquilo, né, mas sobrou um pouco. Aí a gente chama isso de resíduo. E a definição de resíduo matemática é o valor que a gente observa, né? Então, por exemplo, nesse pontinho aqui, o valor que a gente observou é mais ou menos 67, menos o valor que a gente estimou na nossa reta, que aqui nesse caso foi, sei lá, 47, 48. Né? Então faz a diferença desses valores, a gente vai dar o valor do resíduo. Então a nossa tarefa é encontrar a reta que reduz ao máximo esses resíduos. Né? Então, obviamente, uma reta, por exemplo, aqui, os resíduos seriam muito maiores, né? Porque eu teria vários resíduos aqui e ia complicar bastante o meu problema. Então eu quero uma reta que minimize esses resíduos. E para fazer isso, a forma mais comum é o que a gente chama de OLS, ou Ordinary Least Squares, ou minimização dos quadrados dos erros. Né? Aí o que esse procedimento faz é pegar os resíduos, todos os resíduos que a gente observa, cada um dos resíduos, calcula eles do jeito que eu falei antes, né? O valor observado menos o valor previsto, ah, e aí coloca numa equação e eleva todos esses resíduos ao quadrado antes de somar. E aí o que o procedimento tenta fazer é minimizar essa soma desses quadrados. Então, quanto menor essa soma dos quadrados, menos erros acontecem e com isso a gente vai ter uma reta que representa melhor o nosso problema. Tudo bem? E a gente usa quadrados por propriedades matemáticas na hora da otimização, mas também porque elevar ao quadrado vai enfatizar ou penalizar mais erros muito grandes. Né? Então, um erro muito grande, como por exemplo aqui, vai ser muito mais enfatizado na hora que você eleva ao quadrado do que um erro pequeno, como aquele ali. Então, a gente quer realmente enfatizar esses erros grandes para evitar esses erros grandes. Então, se a gente rodar, né, a otimização do ALS, por exemplo, nesse problema de altura e peso, é, o, a gente vai encontrar essa reta aqui, que essa reta é, né, uma função que a gente está acostumado, né, uma função linear, que vai ter esses componentes. Né? A gente vai ter um valor que é a interseção, né, a interseção da nossa reta no nosso eixo y. Né? Então, quando for zero aqui, vai ter uma interseção, que nesse caso aqui é um valor negativo. Né? E a gente vai ter aqui o nosso componente da nossa variável. Né? Então, se a gente tem essa fórmula para a nossa reta, a gente pode usar essa fórmula para, por exemplo, prever valores. Então, se eu quiser saber qual que é a altura, qual que é o peso de uma pessoa com 140 centímetros, eu vou usar essa reta aqui, ou eu vou preencher o valor da altura aqui e fazer o cálculo. Então, nesse cálculo, eu vou ter um valor de mais ou menos 35, né? Super simples. E aí, formalmente, a gente representa essa nossa equação dessa forma aqui. Então, o modelo linear, ele modela, né, o nosso problema como um coeficiente, né, de interseção, essa é a interseção da, da reta. A gente tem o coeficiente da nossa variável, a gente tem o valor da nossa variável e a gente tem um componente de erro também. Esse componente de erro é aquele resíduo, né?
porque a gente nunca vai conseguir capturar completamente o problema usando essa fórmula. Sempre vai ter um erro de coisas que a gente ainda não sabe é, como capturar no modelo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, sempre tem esse componente, né, que vai sobrar. A gente nunca vai ter uma modelagem perfeita, a não ser que seja um problema muito simples, um problema é, físico muito básico com medidas precisas, ou um problema lá, computacional onde tudo você consegue realmente modelar perfeitamente as associações. Ah, bom, mas vamos um pouco mais de formalismo, do que a gente usa, né? O y a gente chama de variável dependente, né? Que é a variável que depende das minhas outras variáveis. No caso, aqui só a variável x, que é a altura. Os betas são os nossos coeficientes ou os parâmetros da nossa população. Parâmetros da população por quê? Porque eles vão ser otimizados, né? Por exemplo, usando o OLS, baseado nas observações que a gente tem, né, que é a nossa população. Tudo bem? Aí o beta zero, em geral, a gente chama, às vezes chama de beta 1, começa a contar do 1, mas aqui nesse caso a gente está chamando de beta zero, vai ser a interseção ou a constante, e a variável independente que a gente tem é o beta 1, que é a altura. Aí as variáveis independentes, né, o x, a gente chama de variável independente, porque a princípio elas devem ser independentes de outras coisas. A gente também chama variáveis independentes de variáveis preditoras. E o epsilon é o erro, né? É a parte que o nosso modelo não consegue explicar. Né? São variações aleatórias ou variações que a gente não está capturando no modelo. Aqui outra forma de enxergar, né? O nosso beta zero vai ser aqui um outro modelo, não é o mesmo problema que a gente viu antes, né? Então a interseção aqui está positiva, mas o beta zero é onde a nossa reta intercepta o eixo y, e o beta 1 é o tamanho desse triângulozinho aqui. É um triângulo que tem de lado uma unidade. Né? E isso é uma interpretação bem interessante para o nosso beta 1. Por quê? O nosso beta 1 cada vez que a gente aumenta em uma unidade o nosso x, então aumentar em uma unidade o nosso x significa em aumentar em beta 1 o nosso y. Né? Então, voltando, se a gente pensar na altura, né, aumentar 1 centímetro de altura, em geral, implica, né, em média, no aumento de quanto do peso. Então a gente pode interpretar os nossos coeficientes dessa forma, o que é uma forma muito interessante. É por isso que a regressão é tão usada, porque é fácil de interpretar e captura bem muitas coisas do dia a dia. Agora falando um pouquinho mais do erro, né? Esse componente do erro ele aparece por diversos motivos. Porque o nosso modelo foi insuficiente, por exemplo, para modelar a altura, para modelar o peso, não basta só a altura. Né? A altura é uma coisa que influencia no peso, talvez é uma das coisas que influencie mais, mas tem outras coisas também. Tem quanto atividade física a pessoa pratica, qual tipo de dieta a pessoa consome, fatores genéticos que vai fazer ela acumular mais ou menos massa muscular ou gordura. Então tem diversas coisas que a gente deveria modelar que a gente não está modelando. Como a gente não está modelando essas outras coisas, os erros vão aparecer. Né? Outras fontes de erro são medidas imprecisas. Né? Então, se a gente está medindo pessoas, claramente a gente vai ter medidas imprecisas. Né? Até medir a mesma pessoa de manhã e de noite, a gente obtém medidas diferentes, ainda que a gente tenha uma régua perfeita. E a régua também não vai ser perfeita, as pessoas que vão estar medindo vão ter critérios diferentes para fazer a medição. Os erros também aparecem porque a gente, por exemplo, escolheu um modelo ruim, de repente a gente está querendo fazer uma regressão linear, quando a associação entre as variáveis não é linear. Né? Então seria um problema. Ou o fitting foi ruim, a gente usou uma estratégia ruim para fazer a otimização dos parâmetros, ou a gente usou a gente usou variáveis demais, a gente também pode ter um fitting ruim e ver erros na hora na produção, né, quando colocar o modelo em produção. Mas uma das fontes mais comuns de erro
é o que eu falei no começo, né? Que a gente não tem variáveis suficientes para explicar o fenômeno, né? Então, nesse caso, tentar explicar o peso só com a altura é insuficiente. A gente deveria ter formas de capturar outros fatores. Por exemplo, qual o nível de atividade da pessoa em um dia, quantas calorias ela tende a consumir por dia, né? Se a gente vai pensando em variáveis assim, a gente tende a diminuir esse erro. Então agora nosso objetivo é tentar diminuir esse erro. Mas como que a gente faz? Se até agora a gente só viu um modelo que comporta uma variável. Eu consigo incluir outras variáveis no meu modelo? E a resposta é sim, né? A, a, a regressão linear ela pode ser generalizada para múltiplas variáveis independentes, né? Então eu só faço a minha fórmula crescer, né? Então agora eu tenho vários coeficientes beta aqui para várias variáveis uh, preditoras, né? Ou variáveis independentes. Então eu posso fazer isso. Então eu posso construir um modelo melhor para o meu peso adicionando outras variáveis. E aí agora, mas como é que eu acho a melhor reta? Bom, agora não vai ser mais uma reta. Se você tem muitas variáveis, agora você está trabalhando num espaço multidimensional. Então agora o que você vai ter é um hiperplano. No caso de três dimensões, você tem um plano. No caso de múltiplas dimensões, você tem um hiperplano. Mas a ideia é a mesma, né? O conjunto das variáveis independentes na observação vai, né, determinar o ponto que você vai fazer a interseção nesse seu hiperplano. E aí, daquele ponto, você vai e traça para o seu eixo y, e aí você vai ter o seu valor previsto pelo modelo, né? Então funciona do mesmo jeito, só que agora a gente tem mais dimensões. E aí a parte da otimização a gente não vai entrar em detalhes, mas para otimizar, agora que eu tenho múltiplas variáveis, eu posso simplesmente ter todas as minhas variáveis x. Por exemplo, né, eu posso representar o meu problema agora que eu tenho múltiplas variáveis no formato de uma equação linear, né, em matrizes. Aí eu tenho a matriz dos meus valores das variáveis independentes, né, com todas as minhas observações. Né. Eu tenho a matriz que eu quero encontrar, né, que são os coeficientes da minha regressão. Vejo que aqui está começando do beta 1, né, mas é a mesma coisa. Imagino que esse beta 1 é beta 0. E aqui eu tenho os meus valores observados, né, valores da minha variável dependente observados. Né? Então, eu achar uma boa solução para esse problema é equivalente a achar aquela reta, né? No nosso caso, a gente está achando o hiperplano que vai definir o nosso modelo. E para achar esse hiperplano, a gente também faz uma minimização dos erros, né? E agora os erros a gente vai fazer um cálculo muito parecido, né? É basicamente as mesmas coisas, os resíduos ao quadrado aqui, e é o que a gente vai usar para achar esse nosso hiperplano. Aqui um exemplo, né, uma visualização de como que ficaria um hiperplano assim, aqui usando duas variáveis é, independentes, né, e uma variável dependente. Então, tá vendo? Esse aqui é o hiperplano que foi encontrado, né, pela essa tarefa de otimização. E agora, se a gente tem algum ponto de dados, né, se a gente quer, por exemplo, prever com x nesse valor, x2 nesse valor, x1 nesse valor, qual que seria o previsto para y? É só chegar aqui, vir aqui e ver qual que é o valor de y. Então funciona da mesma forma. Com mais dimensões a gente não consegue enxergar, mas a ideia é a mesma. Agora vamos ver um exemplo, né, de trabalhar essa regressão linear com múltiplas variáveis, né, regressão linear múltipla. E para isso a gente vai usar um exemplo desse artigo, e tem isso num livro também, que eu gosto. É uma tarefa de regressão linear que tenta prever coisas relacionadas com o vinho baseado em características químicas e características do tempo do vinho, e característica do solo, característica da estação na qual a uva foi colhida. Então, a gente vai fazer isso usando um modelo de regressão. Vai tentar, por exemplo, prever o preço de um vinho baseado nessas características. E aí, para prever esse preço, a gente pode usar várias
variáveis diferentes, várias características diferentes, né? Por exemplo, a temperatura na estação que a uva se desenvolveu, ah, se estava chovendo ou não quando a uva foi colhida, se no inverno anterior choveu ou não choveu, ou foi seco, né? A gente pode usar a idade do vinho para prever, e coisa que aparentemente parece não relacionada, como a população da França. De repente a gente pode prever isso. E aí fica de exercício para vocês ver, será que isso poderia influenciar? É um problema parecido com o do código influenciando no peso, né? Influencia? Não faz sentido. Certamente não influencia diretamente. Mas existe algum cenário onde isso faria sentido? Bom, agora a gente precisa definir um bom modelo para a gente construir. Então a gente tem várias variáveis que a gente pode usar, mas como que a gente define se a gente está com um bom modelo ou não? Como que a gente entende se as variáveis estão ajudando a gente ou não? Para isso a gente precisa de um critério para definir, para dizer o que é um bom modelo e o que não é um bom modelo, ou para comparar modelos diferentes. E aí, em geral, um bom modelo é um modelo que reduz os erros ou reduz o nosso resíduo, né? Então, essa é uma característica que a gente pode usar. A gente pode calcular qual que é a soma daqueles erros quadrados, né, coisa que a gente já fez antes, para dizer o tanto que aquele modelo está errando. Com isso, a gente consegue comparar com outros modelos para o mesmo problema, né? Então, a gente pode usar isso. Isso é uma das possibilidades. Outra forma de enxergar o que é um bom modelo é um modelo que captura melhor a variância, que é outra forma de dizer isso, está muito relacionado com o erro, mas é uma forma que em geral é melhor de enxergar, é melhor de conversar e é melhor para comparar modelos. E aí, para isso, a gente usa o que a gente chama de R quadrado, que mede quão bem o modelo captura a variância. Aí a gente vai falar dessas medidas agora. Bom, a soma dos quadrados do erro, né, isso a gente já viu, né, a gente já usou lá, porque é isso que o OLS usa para definir os parâmetros da nossa regressão, para definir os coeficientes, né? Então, vocês estão acostumados, né? Então, o valor observado menos o valor previsto ao quadrado, faz isso para todas as observações, você tem a sua soma dos erros quadrados. Então, se você tem dois modelos diferentes em cima do mesmo problema, você pode calcular o SSE e comparar. Quem tiver o SSE maior significa que é um modelo pior, porque tem mais erros, né? Então, bom, é útil. Só que isso essa métrica dos erros, da soma dos erros quadrados, ela tem um problema que ela depende de, por exemplo, quantas observações você tem, né, na construção do seu modelo, né? Porque se você tem mais observações, obviamente você vai ter mais erros, né? Mas, puxa, a sua métrica de erro, depender da quantidade de observações que você está usando, isso é estranho, né? Além disso, o valor final que você obtém, né, dos erros quadrados é um valor que é difícil de interpretar, né? Você vai ter a soma dos erros quadrados deu 105 mil. Bom, 105 mil é ruim, é bom, é difícil de dizer, né? Então, a gente, na verdade, não usa a soma de erros quadrados com muita frequência. A gente prefere usar outras métricas. Só aqui uns exemplos da soma dos erros quadrados, né? Veja aqui, por exemplo, é de se esperar que a soma dos erros quadrados da reta azul seja menor do que da reta vermelha, né? A reta vermelha está errando bastante, está bem feio, não está capturando a associação. Então, tá vendo? Tem um valor mais alto, a azul um valor menor e a verde é a que deu a melhor, o erro mais baixo nesse caso, né? Mas, de novo, como eu estava falando, como que a gente interpreta esses valores? Significa que a reta vermelha é quase duas vezes pior do que a reta verde? Não dá para interpretar assim. Esses valores não dizem muita coisa, né? Se eu calcular um outro modelo para um outro problema e tiver um erro quadrado de 100 mil, é, esse modelo é pior do que esses que eu calculei nesse slide? Não necessariamente, porque pode ser que aquele modelo tenha 1 milhão de observações. Aí você vai ter um monte de erro, né? Porque você tem muita observação. Então, a soma do erro quadrado não é uma boa métrica para a gente comparar modelos ou interpretar o que significa esse resultado do erro.
Para isso a gente usa mais o R quadrado. O R quadrado já tenta capturar, ou na verdade captura, o tanto que o nosso modelo consegue explicar do nosso problema. Né? Então a gente usa uma baseline de explicação, como que seria um modelo super simples para explicar o que a gente tem. E aí a gente usa o R quadrado para ver o tanto que o nosso modelo que a gente criou melhora a partir daquela baseline. A baseline que a gente usa é um modelo super simples, que é simplesmente sempre estimar a média da nossa variável dependente. Então, por exemplo, se eu tenho lá aquele problema de altura, o peso, e eu quero estimar o peso baseado na altura, e eu tenho lá os vários alunos, as várias observações que eu tenho, um modelo super simples seria, se eu preciso estimar, dado uma altura, estimar o peso, uma coisa super básica que acertaria mais ou menos seria simplesmente sempre prever usando a média dos pesos que eu observei. Né? Tira a média dos pesos, aí sempre que alguém pergunta, qual que é o peso de uma pessoa de 140 centímetros? É, sei lá, 35 ou sei lá, 40 quilos. Qual que é o peso de uma pessoa de 160 centímetros? Você fala o mesmo valor. Acho que eu falei 40, né? Você sempre fala o mesmo valor. É melhor do que falar um valor aleatório, né? Mas obviamente você ainda vai errar bastante. Mas a gente usa isso no R quadrado para ser o baseline. E aí a gente vai ver o tanto que o nosso modelo explica melhor do que simplesmente prever sempre a média. Né? Então aqui na figurinha dá para ver que o nosso modelo aqui da linha verde explica muito melhor do que o modelo que prevê sempre a média, que é esse representado pela reta horizontal. Para calcular o R quadrado, a gente vai usar a nossa soma dos erros quadrados. Né? Ah, e esse vai ser um dos componentes. E a gente vai usar também a soma dos erros do nosso baseline, né? A soma dos erros daquela reta horizontal que a gente viu antes, que é isso daqui, que é o que eu estou sempre prevendo como a média dos y, né? Então a gente usa esses dois componentes, a soma dos erros quadrados, que é exatamente o que a gente viu antes, e também a soma dos erros quadrados, mas agora daquele nosso baseline. E o R quadrado nada mais é do que a razão de o quanto que o nosso modelo melhora em relação a esse modelo ruim. Então, tá vendo? O modelo ruim está aqui, o modelo ruim está aqui. A gente vê o tanto que o nosso modelo que a gente está propondo melhora em relação ao modelo ruim. Né? Então, é isso que é o R quadrado. Bem simples e extremamente útil. Então, o R quadrado vai estar sempre entre 0 e 1. 0 significa que o nosso modelo está super ruim, que o nosso modelo não tem nenhuma vantagem, por exemplo, com prever simplesmente a média. Né? Um R quadrado de 1 significa que a gente consegue prever perfeitamente o nosso problema. Obviamente, né, em problemas de vida real, a gente nunca vai chegar a 1, né? Raramente a gente vai chegar próximo de 1, mas o R quadrado vai estar sempre entre esses dois valores. E é legal que um R quadrado pode ser interpretado entre problemas diferentes, entre modelos diferentes, não tem problema nenhum, porque é sempre o tanto que você está melhorando, o tanto que você está capturando da variância do seu problema. Então você pode comparar. Se eu conseguir um R quadrado, por exemplo, de 0,5 para prever o peso e conseguir um R quadrado de 0,70 para prever o preço do vinho, eu posso dizer seguramente que o meu modelo do vinho captura melhor a variância do problema do que o meu modelo dos pesos. Tá? Então eu consigo comparar essas coisas sem problema. Mas, apesar de você poder afirmar isso que eu falei, que esse modelo captura melhor o problema do que um outro, né, usando o R quadrado, apesar disso, a interpretação também é complicada. Por quê? Porque você tem que considerar qual que é a dificuldade inicial desses problemas. Né? Problemas muito difíceis você, em problemas muito difíceis, você nunca vai conseguir um R quadrado muito alto. Em problemas fáceis, você vai conseguir.
né? Então, você esperar que para todos os problemas do mundo você tem que ter um R quadrado muito alto é totalmente irreal. Então, problemas difíceis você vai ter R quadrados mais baixos, né? Então, é isso que essa segunda parte do slide está falando, que em problemas simples a gente vai ter um R quadrado próximo de 1. Em problemas difíceis, não. Então, problemas complicados que envolvem, por exemplo, problemas que envolvem psicologia humana, problemas que envolvem o corpo humano, né, que tem diversas interações, problemas de economia, todos eles são problemas difíceis, onde a gente não vai ter um R quadrado muito alto. Mas ainda assim, esses modelos são úteis, porque eles são melhores do que simplesmente adivinhar ou simplesmente chutar coisas. Então, os modelos continuam sendo úteis, a gente está entendendo melhor o mundo, apesar do R não ser tão alto. Então, você sempre tem que pensar nessas coisas, né? Quanto que você está capturando da variância? Você tem à sua disposição todas as variáveis que você precisa para explicar o seu fenômeno? Se você não tem, é óbvio que você tem que esperar um R um pouco mais baixo. Né? Se você tem todas as variáveis que você consegue imaginar que consigam explicar o problema e ainda assim você não está conseguindo um bom R quadrado, significa que você está tendo algum problema na sua variável, na sua modelagem ou algum problema nos seus dados. Agora vamos ver como que esse R quadrado funciona na prática. Né? Então, para aquele problema de prever o peso do vinho, eu posso calcular o R quadrado usando modelos com cada uma das variáveis. Então aqui é a temperatura do crescimento, né, da planta, a temperatura, né, na média nos meses de crescimento. A gente viu que o R quadrado está muito associado com o preço daquele vinho. Né? Então, você ter uma temperatura alta quando você está ali cultivando, né, os pés de uva influencia bastante no peso, né? No preço, influencia positivamente. Também influencia positivamente a quantidade de chuva que você tem e outras coisas, inclusive a população da França. Né? Mas a gente vê que esses R quadrados são diferentes entre variáveis diferentes. Mas quando a gente combina as variáveis, né? Porque a gente está falando de regressão múltipla, né? Então, quando a gente vai combinando essas variáveis, o que acontece? A gente vai ver que sempre que a gente adiciona variáveis, o nosso R sempre tende a aumentar. Né? E isso é uma propriedade é, da, é, do, do, da própria conta. Se você for lá e ver a definição matemática do que é o R quadrado, né, a gente está adicionando mais variáveis, a gente nunca vai conseguir aumentar o erro. Então a gente sempre vai estar melhorando o nosso R quadrado quando a gente adiciona variáveis. Aí aqui no caso, se a gente usa uma variável só, por exemplo, a gente tem um R quadrado de 0,44 como a gente viu antes. Agora, se a gente usa a primeira variável mais a quantidade de chuva, a gente viu que o R quadrado melhorou. Usou a idade do vinho, melhorou mais ainda. Usou o que adicionou aqui? A chuva no inverno, melhorou mais ainda. Mas chega uma hora que você começa a adicionar mais variáveis, por exemplo, a população, e viu que na verdade a população aqui não influenciou muito. Né? Influenciou positivamente um pouquinho, não dá para ver aqui por causa do arredondamento, né? Sempre melhora um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho, mas a gente viu que não melhorou tanto assim. E isso acontece. Em geral, a gente tende a ter resultados, melhoras não tão grandes no R, à medida que a gente vai adicionando mais variáveis. E a gente deve se preocupar com isso, né? Porque adicionar mais variáveis, muitas variáveis, traz muitos problemas. Né? Primeiro, porque você precisa obter mais dados e tratar mais dados para ter essas variáveis, mas também porque acontece uma coisa que chama overfitting, que você criar um modelo muito específico para suas observações. Não é? Como você está com muitas variáveis, ou em outras palavras, você tem muitos graus de liberdade, o seu modelo se adapta muito próximo para o que você observou. E aí, quando você vai tentar aplicar ele no mundo real, em coisas que você não observou, esse modelo vai ter dificuldade de generalizar. Então, pode ser que a gente veja um R quadrado alto, porque a gente adiciona um monte de variáveis, mas quando a gente for usar esse modelo no mundo real, a gente vai ver um desempenho ruim.
Aí tem várias formas para a gente selecionar essas variáveis, que a gente não vai cobrir aqui. Se vocês tiverem dúvidas, a gente discute na disciplina, ou quem está só assistindo o vídeo pode colocar nos comentários também. A gente discute possibilidades. Mas assim, uma forma simples de saber quais variáveis a gente vai manter. Tenta manter as variáveis que você está vendo que está tendo um impacto maior no R quadrado. Então, uma coisa, constrói modelos alternativos e vê uma variável que está contribuindo melhor. Tem formas melhores de selecionar as variáveis, né? Formas é, mais justas e mais sérias de fazer isso, mas aqui para o contexto da nossa discussão, a gente pode simplesmente pensar dessa forma. E depois que a gente selecionou as nossas variáveis e criou o nosso modelo, como que a gente interpreta o nosso modelo? Se você usa um software de análise estatística, como uma biblioteca de análise estatística, né, no R ou no Python, quando você cria um modelo de regressão linear, depois sempre tem uma forma de você mostrar as estatísticas desse modelo, né? Aí as estatísticas mais importantes são os coeficientes, né, que foram estimados, né, por exemplo, o beta zero, que é a interseção, e o beta de cada uma das variáveis. Então, esses betas vão ser mostrados pelo software ou pela biblioteca. E outra coisa que deve se observar é o p-value também, que são muito úteis. Então, sempre que você treina um modelo e você quer entender como que essas variáveis influenciam no seu problema, você analisa essas duas partes dos seus resultados, né? Além do R quadrado, né? Esses são os mais importantes. As outras variáveis também são importantes, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Primeiro, as estimativas dos coeficientes, elas são úteis porque elas mostram como que as variáveis estão associadas com a variável de resposta, né, com a variável dependente, né? Então, é aquela coisa que eu já expliquei antes, né? Então, aqui a parte da temperatura, por exemplo, a estimativa é essa daqui. Isso dá para interpretar como cada grau a mais de temperatura média na estação de crescimento da uva aumenta em 0,6, aí eu não sei qual é a medida que foi usada, 0,6 euros, 0,6 centavos, mas ela tem esse impacto no preço do vinho. Então é legal que você consegue fazer essa interpretação direta, né? E dá para ver que algumas variáveis vão ter uma associação negativa, né? Então chuva, quando você está colhendo, tem uma associação negativa com o preço, né? É uma coisa ruim. Quer dizer, é uma coisa que ruim, nesse caso é ruim, né? Mas não necessariamente toda a associação negativa vai ser ruim. Ah, Aí, só lembrando, né, que aqui é difícil da gente comparar esses valores das estimativas. Por exemplo, a gente não pode dizer que porque a gente teve um valor maior aqui no previsto do coeficiente da temperatura, maior do que das chuvas de inverno, a gente não pode dizer que, então significa que a temperatura na, da colheita influencia mais no preço do que a chuva. A gente não pode dizer isso porque são unidades completamente diferentes, né? A gente está falando de graus comparando com milímetros de chuva. Então isso não faz sentido nenhum. Se eu transformasse o milímetros de chuva para micrômetros de chuva, esse valor aqui ficaria muito maior, mas não significaria que a chuva é mais importante, né? Então é difícil de comparar essas coisas. Tem técnicas também para você conseguir comparar mais diretamente, mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Aí uma coisa que a gente usa para dizer se essa variável no nosso modelo ela é relevante ou não, mas veja que eu não estou falando de se é mais importante do que uma ou do que outra, né? Mais importante é difícil da gente dizer usando só esses dados que a gente está vendo na tela. Mas eu posso dizer se ela é estatisticamente relevante ou não. E para isso a gente usa o P. E aí, quanto menor o P, mais estatisticamente significativa é a nossa variável. Então, por exemplo, aqui a nossa variável de temperatura, ela deu altamente estatisticamente significativa, né? Porque tem um P bem baixinho. Isso aconteceu para essa variável também. Já essa variável aqui, o P já não está
muito legal, né? 0,06. Em geral, a gente considera valores bons de P menor do que 0,05 ou de preferência menores do que 0,01. Então, essa variável que já é uma variável que a gente provavelmente não daria muita importância e as demais variáveis não foram relevantes, né, pode desconsiderar completamente, né? Então, as variáveis importantes ou as variáveis que a gente considera como relevantes no nosso modelo foram as duas primeiras. O P, né, estaticamente, é igual aos testes de hipóteses que a gente viu antes. Né? É basicamente a probabilidade da gente ter visto esse efeito, né? A gente ter visto, por exemplo, essa associação positiva, mas essa associação positiva ter sido o efeito meramente de uma amostragem infeliz que a gente fez. Né? Então, a gente vê que a probabilidade é muito baixa, então a gente pode ter uma segurança que não foi um problema de amostragem, que provavelmente isso realmente é uma coisa real no nosso modelo. Mas sempre que a gente está fazendo modelos de regressão, a gente tem que se preocupar, né, regressão linear, a gente tem que se preocupar com problemas de multicolinearidade. Isso por quê? Porque a análise de regressão assume, né, até o próprio nome, né, de variável independente, assume que as variáveis são realmente independentes. Né? Os nossos x, x0, x1, x2, x3, eles são independentes entre si. Mas muitas vezes esses valores vão ser correlacionados. E isso traz problemas para a nossa regressão. É, não chega. Não é que o nosso modelo fique ruim, né, ou perca a capacidade de previsão porque eu tenho essa multicolinearidade. O que acontece é que os nossos coeficientes ficam malucos. Então a gente não consegue mais interpretar os nossos coeficientes. Então a gente tem que evitar isso ao máximo para evitar problemas na nossa modelagem. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se a gente quiser prever, né, ou modelar o peso usando altura, mas agora eu vou introduzir uma nova variável que é o tamanho do braço da pessoa. Aí dá para ver que, obviamente, né, pessoas mais altas tendem a ter braços mais longos. Né? Claro que não é perfeita essa associação, porque tem outros fatores genéticos ali de proporção das pessoas também que influenciam isso. Mas a associação é bem grande. Né? Uh, mas também existe a associação entre o tamanho do braço e o peso da pessoa, obviamente. Então é natural que eu queira usar a variável de tamanho do braço para prever o peso. Mas aí vamos ver como que isso influencia os nossos modelos. Aqui eu estou fazendo 3 modelos diferentes. O primeiro modelo só com RA e altura. Coloquei o RA aqui só para ter mais variável, mas obviamente o RA não influencia. Um outro modelo que eu usei só o RA e o tamanho do braço. E um outro modelo que eu usei todas essas variáveis. Em cada um desses modelos dá para ver que né, o RA não é estatisticamente significativo. Né? Você tem um p-value muito alto, então obviamente a influência do RA não existe, isso a gente já esperava. Né? Mas olha aqui, o p-value para altura prevendo o peso deu alto, né? Isso a gente já tinha visto antes. Né? O p-value deu baixo e o r quadrado deu alto, então a altura explica bem o nosso peso. Se a gente usa só o tamanho do braço e o RA, a gente também consegue ver que o tamanho do braço é estatisticamente significativo e o R quadrado, né, captura variância menos do que a altura, mas ainda captura. Né? Então foi uma variável útil. Só que se a gente mistura os dois, a gente percebe que agora o tamanho do braço não é mais relevante. Né? Então a gente perdeu essa relevância. Então, como assim? Ele era relevante antes, mas agora não é mais relevante. Né? Isso é por causa dessa colinearidade, multicolinearidade. E aí isso faz a gente ter problemas. Né? Só o detalhe aqui está 0, 0, 0, mas na verdade o p-value nunca é zero. Né? É uma probabilidade, na verdade, uma probabilidade menor do que essa. Vai ser 0,00000, sei lá, 1 ou alguma coisa assim. Mas frequentemente o software mostra esse 0000, mas obviamente pode considerar que o p-value é significativo. Então veja que bizarro isso, né? Aqui a gente teve, né, usando só o tamanho do braço, a gente achou que ele era relevante, mas usando o tamanho do braço
mais a altura, o tamanho do braço passou a ser irrelevante, né? Então é aquilo que eu falei, né? Os coeficientes começam a ficar malucos quando a gente tem esse problema de multicolinearidade. Se a gente for ver a fórmula, né, que foi construída naquele modelo, né, então pegar os nossos parâmetros e montar a formulazinha, né, a gente vê que o coeficiente do RA, obviamente, muito baixinho, né, então com 6 zeros depois da vírgula lá, então é uma influência minúscula, né, e irrelevante, porque a gente viu que o P não era relevante. Então a gente vê uma influência positiva na altura, obviamente, a maior altura influencia mais o peso. E aí olha que maluco, a gente vê uma influência negativa no tamanho do braço, né? Isso não faz sentido nenhum. Então, pessoas de braços maiores têm um peso menor. Obviamente não faz sentido algum. Mas por que isso aconteceu? Exatamente pela multicolinearidade. E isso acontece porque na hora que a gente vai otimizar um problema, é, um, um modelo que tem multicolinearidade, na hora de definir os melhores parâmetros, esse modelo fica ambíguo. Por quê? Porque como essas duas variáveis elas têm algum elemento que está associado a elas duas, né, elas têm uma correlação, na hora de construir o modelo pode dar ênfase a uma ou outra. Né? Então eu poderia colocar um coeficiente, por exemplo, menor aqui na altura e um maior aqui no tamanho do braço. E eu teria um modelo tão bom na otimização quanto esse modelo que eu identifiquei. Por quê? Porque, na verdade, tem alguma variável que está influenciando essas duas variáveis. Né? Por exemplo, a quantidade de hormônio que a pessoa desenvolve na adolescência, por exemplo. Né? E eu não tenho essa variável, eu só tenho as variáveis que são influenciadas por ela. Porque a gente não consegue medir isso, né? Como é que a gente vai pegar uma pessoa e inferir a quantidade de hormônio que a pessoa secretou quando era adolescente? Não dá, né? Então, em geral, no mundo real, a gente vai ter essas variáveis que a gente consegue observar, mas na verdade elas estão sendo influenciadas por outras variáveis que a gente não consegue observar ou a gente não consegue medir. E aí, porque elas têm essa correlação, na hora de definir qual a melhor reta ou qual o melhor hiperplano para o nosso modelo, existem múltiplas versões de hiperplanos que vão ser ótimos ou próximos de ótimos e o modelo poderia calcular esses hiperplanos alternativos. Então a gente não pode confiar nesses valores dos coeficientes, né, os valores dos parâmetros otimizados para o modelo por causa disso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esse tipo de problema na nossa regressão. E para resolver esses problemas de multicolinearidade, também tem diversas alternativas. Eu não vou discutir aqui, né, mas em geral você tem que evitar correlação. Uma forma simples é tentar evitar incluir variáveis que são altamente correlacionadas, mas tem outras formas de fazer isso. A gente pode discutir em aula, ou quem quiser fazer perguntas pode fazer comentários aqui no vídeo. Isso também, esse tipo de coisa também é tratado nos tutoriais que eu disponibilizei, né? Então, os tutoriais de regressão em Python se aprofundam um pouco mais nessas questões de multicolinearidade. E para quem quiser ver como regressão funciona no Orange, que aí é um pouco mais simples, não tem todo o poder que a gente tem no Python, mas tem tutoriais sobre isso também. Recomendo que todos vejam os tutoriais, que tem bastante coisa. Agradecimentos, né, dos slides do André, a gente sempre compartilha coisas. O canal dele é bem bacana, com vários vídeos relacionados com ciência de dados e diversas outras disciplinas também. E aqui alguns livros que eu gosto, né, e materiais, né, então bastante coisa veio desse material do Dimitris. E alguns livros que eu gosto, esse livro de regressão, análise de regressão, é muito legal, que ele tem uma abordagem mais estatística, né, mas trabalhando bastante a questão intuitiva. E esse aqui mais uma abordagem mais do ponto de vista do machine learning, né, que aí já é uma outra forma de ver as coisas, mas também muito interessante. Então eu aconselho esses dois livros para quem quer se aprofundar mais. Bom, basicamente é isso. Qualquer outras dúvidas, postem no Discord, tragam para a aula ou comentem aqui no vídeo. Valeu, pessoal.